bem-vindos à nossa aula de bomba de chocolate, as nossas famosas Carolinas. Gente, produto vendável na certa no seu delivery, principalmente se você fizer aquele combo maravilhoso com bolos, doces e salgados e aquela Carolinazinha incrível de brinde para o seu cliente. Produto barato, produto vendável, uma margem de lucro maravilhosa, é venda certa, tá bom? Para isso, nós vamos precisar de todos esses ingredientes que estão aqui na mesa, que você vai encontrar aqui na nossa descrição do vídeo, tá bom? Nós vamos te ensinar passo a passo e eu preciso que você preste bastante atenção, ok? Porque parece ser um doce simples, mas ele tem algumas técnicas diferenciadas, tá bom? Nós vamos começar a nossa Carolina colocando água e margarina aqui na panela. O preparo da Carolina é muito similar ao preparo da massa de coxinha, muito parecido, tá? Nós vamos levar ao fogo para derreter a margarina junto com a água. Após derretido, nós vamos iniciar o processo de enfarinhamento da nossa massa. Essa massinha eu chamo de massinha de Carolina, mas no meio gastronômico você vai encontrá-la como massa de eclair, tá bom? Que são aqueles doces refinados, maravilhosos, e a sua Carolina também, não fica atrás. Ok? Vamos levar ao fogo? Foco aqui na nossa fervura. Parece até uma receita que vai dar errado, né, gente? Olha só. Vamos iniciar o processo da nossa farinha. Vai colocando aos poucos e mexendo. Mexe. Mexe, continua mexendo até ela soltar do fundo da panela. Esse processo é muito importante. Se a nossa farinha ela não cozinhar o suficiente, a nossa massinha ela vai ficar com gosto de crua. E não é isso que a gente quer, tá? Então, esmaga bem. Se a sua panela for antiaderente, você vai perceber que ela vai soltar todinha da panela. No fogo médio, esse processo leva em média de 3 a 4 minutos até 5 minutos, tá? Cozinha bem a sua massa. Pronta a nossa massa, toda soltinha. Agora nós vamos iniciar o processo aqui na batedeira. É importante que você coloque na sua batedeira, ó, o conteúdo que você acabou de preparar. Com o auxílio de um batedor raquete, nós vamos tirar todo o calor da massa. Por que, Rô, que é importante tirar todo o calor da massa? Porque quando nós acrescentarmos os ovos, para poder incorporar o ar na nossa massinha e virar uma massa chutz, ele não vai cozinhar. Porque se eu colocar os meus ovos agora, com o calor da massa, eu vou cozinhar os meus ovos. E a gente vai fazer um omelete, não é isso que a gente quer. Tá bom? Então vamos aqui no processo da batedeira. Presta bastante atenção quando a batedeira começar a funcionar, que você vai perceber a fumacinha do vapor toda saindo. Olha só. A gente precisa retirar todo esse calor que está incorporado na massa, tá? Bora lá, gente. Como agora nós tiramos todo o calor da nossa massa, perceba que não tem nenhuma fumacinha aqui subindo. Agora a gente vai colocar aos poucos os nossos ovos. Você vai perceber que ela parece que desandou porque ela vai ficando molinha, mas continua batendo até ele incorporar os ovos na massa, tá?
Se a sua massa grudar na parede da batedeira, não tem problema. Sobe um pouquinho, desgruda e continua o processo. Dica para sua vida. Nesse processo da massa, quanto mais intensa tiver a velocidade da sua batedeira, mais rápido você chega ao ponto e mais uniforme fica a sua massa, tá? Olha só. Foco aqui nesse ponto. Percebam que quando eu passar, ela vai ficar parecendo uma massinha de modelar, ó. Super sedosa, tá vendo? Ó. Uma massinha de modelar bastante sedosa. Esse é o ponto perfeito da sua Carolina. Ó. Bem macia. Agora a gente vai colocá-la no saco de confeitar com o bico para começar a pingar as nossas bombinhas. O bico que eu utilizo para fazer as Carolinas é o bico 4B da Wilton. Vamos ver agora quanto que está pesando a nossa massinha, tirando o peso do bowl. Meu bowl pesa 666, nós temos aqui então 530 gramas de massa para fazer as Carolinas. Essa massinha aqui me rende 25 Carolinas, do tamanho padrão que eu utilizo na minha confeitaria. Mas pode variar, se você quiser fazer umas Carolinas menorzinhas, se você quiser fazer ela como bomba de chocolate mais compridinha. Mas ao todo ela pesa 530 gramas, tá bom? Ainda morninha, nós vamos levá-la ao nosso saco de confeitar para começar a pingar. É importante que nesse processo você já vá colocando o seu forno para pré-aquecer. Deixa eu só colocar aqui para a gente pré-aquecer o forno. Dica para a sua vida, tá? Carolina, forno de 200 a 220 graus. Menos que isso, não. Eu já fiz os testes das Carolinas em 3 tipos de fornos. Os 3 tipos de fornos nós tivemos tempos diferentes e temperaturas diferentes. O máximo que eu utilizei para poder ela crescer foi 230 graus. Aqui nesse meu forno eu vou utilizar 200 graus, porque ele é turbo. Mas se você tem um forno convencional, eu aconselho você a assar em 200 graus por em média 20 minutos, tá bom? Deixa eu pré-aquecer já aqui. 200 graus. Bora lá. Para gotejar a nossa Carolina, eu preparei aqui uma forma, passei margarina embaixo, coloquei o papel manteiga e passei margarina novamente. Se a sua forma não tiver bastante untada, corre o risco da sua Carolina grudar no fundo da sua forma e quando você puxar, o fundinho dela fica lá e você vai perder o seu trabalho, tá certo? Bora lá começar. A dica é, tenta ao máximo deixar todas as Carolinas uniformes. Como ela incha bastante, é importante que você dê espaço de pelo menos 1 centímetro a 1,5 centímetros de cada uma delas, tá certo? Bora lá. Ó. Goteja, puxa. Goteja, puxa. Puxa. Percebam que eu me esforço para deixá-las todas do mesmo tamanho, tá? Olha só. Vamos levá-las ao fogo por 20 minutos. Volto já para a gente finalizar, ok? Prontas nossas Carolinas, vamos tirá-las do forno. Não abri meu forno para nada, só na hora de retirar.
E olha só que lindas que elas ficaram. Vamos esperar esfriar para começar o nosso processo de rechear, tá bom? Vamos colocar no nosso prato as mais perfeitinhas, as mais lindas para finalizar. Olha só. Todas soltinhas, tá vendo? Ó. Se a gente não unta bastante a nossa forma, o que é que acontece? Esse fundinho, ele gruda. Então, quando você puxa, como ela é oca dentro, deixa eu abrir uma aqui para vocês verem, ó. Ela é toda oquinha dentro, ó. Tá vendo? Quando a gente bate os ovos, é justamente para ela ficar oquinha por dentro. É uma ciência, né? Mas é os ovos que faz com que ela cresça, expanda e deixe esse vácuo, que é aqui exatamente que a gente vai colocar o nosso brigadeiro, tá? Dica para a sua vida. Eu não aconselho para comercialização você fazer e assim que você fizer, você já rechear. Eu geralmente faço em um dia e recheio no outro, tá certo? Por quê? Porque vai tirar todo o cheiro que restar do nosso ovo. Então, no outro dia ela vai ficar uma casquinha maravilhosa. Rô, não quero rechear todas. Como é que a gente procede? Coloca, geralmente, as que ficam dentro de um saco, né? Esses saquinhos de congelamento fechado, para ela não ficar velha. Geralmente eu guardo ela no máximo 5 dias, mas sempre eu vou lá, olho tudo direitinho, para não ficar com aquele gosto de massa velha, tá certo? Outra dica para a sua vida. Você pode manter sob refrigeração e você pode manter em temperatura ambiente. Quando eu vendo em temperatura ambiente, eu sempre faço ela de um dia para o outro. Quando eu mantenho ela sob refrigeração, ela dura em média 10 dias tranquilamente, tá certo? A depender também do brigadeiro que você vai utilizar. Aqui nós estamos utilizando a nossa cremosa de ninho, tá bom? Bora lá. Para finalizar, eu vou derreter de 30 em 30 segundos o nosso chocolate. Aqui eu estou utilizando o meio amargo, fracionado, tá? Aqui eu estou usando um biquinho 32, mas pode ser o 21, pode ser o 22, tá? Só pra gente furar a nossa Carolina e ficar mais fácil. Geralmente quando eu faço sem bico, eu tenho um trabalhozinho para rechear. Então eu sempre uso o biquinho. Não abro embaixo, eu sempre abro, ó, em cima. Porque é aqui que a gente vai fechar, tá certo? Bom. Abro todas. E com o meu bico, nós vamos, ó, encher. Até ficar totalmente preenchida, tá? É importante fazer a precificação do seu rendimento, tá bom? Para saber exatamente quanto de Carolina e quanto de recheio você gasta. Oh, mas por que você não me diz? Porque é muito variável, tá? Você pode adotar um padrão maior, um padrão menor, tá certo? Aqui eu vendo 4 Carolinas a R$9. É o suficiente. Bem recheadinhas, bem grandinhas, ok? Aqui eu tenho o meu chocolate fracionado derretido. Nós vamos finalizar as nossas Carolinas. Você pode decorar sua Carolina como você quiser, rechear com o recheio que você quiser, mas o recheio que mais sai são as bombinhas de brigadeiro. No Dia das Crianças, você pode causar aí colocando confete,
fazendo o chocolate colorido. Usa a criatividade, tá? Pode fazer umas fitinhas de chocolate branco para valorizar a sua finalização. Ó, tem cliente que me pergunta: eu gosto, amo Carolina, mas eu queria saber como é que tu faz para colocar o chocolate dentro. Eu digo: ah, isso é uma mágica. Não tem noção que a gente fura, né? Pra lá. Sempre quando eu faço esse processo, eu levo para o refrigerador, tá? Só para esfriar o chocolate. Esfriou, eu já tiro. Selou ele, eu já tiro. Porque quando a gente fica mexendo, ele fica sujando. Então, eu levo lá no refrigerador, rapidinho ele seca e eu volto já para mostrar para vocês. Prontinhas nossas Carolinas maravilhosas. Olha só como elas ficam incríveis. Daqui você pode fazer umas listrinhas brancas que ficam um charme também, tá certo? Essa foi a nossa aula de Carolinas e espero que você tenha gostado e já comece a colocar em prática, beleza?